Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Nesta terça-feira, dia 1º de julho, estamos aí com o resultado da votação sobre o adiamento das eleições para 15 de novembro, o primeiro turno sendo dia 15 de novembro. A Câmara dos Deputados apreciou, então, em 2 turnos, esta PEC número 18 de 2020, essa proposta de emenda constitucional, e ela foi aprovada. Já tinha sido aprovada no Senado em 2 turnos e agora na Câmara também em 2 turnos, ok? A ideia aqui é passar para vocês as principais informações sobre essa proposta de emenda constitucional aprovada e o adiamento também aprovado, não é? Isso tudo se deu por conta da pandemia do Covid-19, não é? Impactando aí a reunião de pessoas, não é? Protegendo então a saúde dessas pessoas. Por isso a necessidade de prorrogar essas eleições municipais que antes aconteceriam em outubro. Não é? É uma situação muito excepcional por conta justamente do coronavírus. Né? Esse artigo 1º desta proposta de emenda constitucional coloca então o primeiro turno das eleições para o dia 15 de novembro e o segundo turno naqueles municípios que tiverem segundo turno, eventualmente, né? Para ter segundo turno, o município tem que ter mais de 200 mil eleitores, não é? E é claro, no primeiro turno, nenhum dos candidatos atingiu maioria absoluta, aí é possível que tenha segundo turno, e esse segundo turno sendo realizado no dia 29 de novembro. Então, 15 de novembro, primeiro turno, segundo turno, dia 29 de novembro, onde houver. Algumas datas relevantes para nós. A partir do dia 11 de agosto, vedadas emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, ok? Essa é a primeira disposição. Entre 31 de agosto e 16 de setembro, para a realização das convenções para a escolha dos candidatos, então as convenções partidárias, que antes seria do dia 20 de julho a 5 de agosto, agora seria 31 de agosto a 16 de setembro, tá bom? Para a realização dessas convenções. Até o dia 26 de setembro, partidos e coligações solicitando à Justiça Eleitoral o registro dos seus candidatos. Então, até dia 26 de setembro, registro de candidaturas. Após 26 de setembro, início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Né? A gente tinha que a propaganda iniciaria a partir do dia 16 de agosto e agora com essa mudança seria após o dia 26 de setembro, ou seja, a partir do dia 27 de setembro. O que mais, pessoal? A partir do dia 26 de setembro, para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos políticos e também a representação das emissoras de rádio e TV para elaborarem plano de mídia para propaganda eleitoral no rádio e TV. 27 de outubro, para que partidos, coligações, candidatos obrigatoriamente divulguem o relatório discriminando as transferências do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, recursos em dinheiro, estimáveis em dinheiro. Até o dia 15 de dezembro, encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos relativamente ao primeiro turno e também, onde houver, o relativo ao segundo turno das eleições, tá? Os demais prazos da Lei das Eleições e também pelo Código Eleitoral que não tenham transcorrido na data de publicação desta emenda constitucional e tenham como referência a data das eleições serão computados considerando-se a nova data das eleições. Então, até mesmo a publicação da emenda, os prazos que não tiverem, não transcorreram, pessoal, leva-se em conta a data das eleições. Aqueles que ainda não transcorreram, então aqueles que ainda não transcorreram, levando em conta a data das eleições, e os que transcorreram, pessoal, eles já vão aí ser considerados preclusos, tá bom? Nas eleições de que trata esse artigo, olha só, não se aplica o prazo previsto no artigo 30, parágrafo 1º da Lei das Eleições, devendo a decisão que julgar as contas dos candidatos ser publicada até o dia 12 de fevereiro de 2021, esse é o prazo novo
para publicação da decisão que julgará as contas dos candidatos. O prazo para propositura de representação de que trata o artigo 30A da Lei das Eleições será até o dia 1º de março de 2021, tá? Nas eleições ainda, ficam os partidos autorizados a realizar por meio virtual, independentemente de qualquer disposição estatutária, convenções ou reuniões para a escolha de candidatos e formalização de coligações, bem como para definição de critérios de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. As convenções virtuais elas foram autorizadas, a resolução tinha uma minuta, né, que foi proposta por um grupo de trabalho no TSE, e ontem, dia 30 de junho, essa minuta foi aprovada pelo TSE, permitindo então as convenções partidárias virtuais, tá? Que mais? Os prazos para desincompatibilização, que na data da publicação da emenda estiverem a vencer, vão ser levados em conta a nova data da realização das eleições. Por isso a importância da promulgação dessa emenda até sexta-feira, por conta daquele prazo de desincompatibilização de 3 meses antes das eleições. Os vencidos serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura. Então, acabou, né? Precluiu. A diplomação dos candidatos eleitos vai ocorrer até o dia 18 de dezembro, tá bom? Os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela justiça eleitoral, exceto se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido pela autoridade sanitária, estadual ou nacional, tá bom? Então tem essa exceção por conta de parecer técnico de autoridade sanitária. Em relação à conduta vedada prevista no artigo 73, caput, inciso 7º, deixa eu só abrir a Lei das Eleições aqui, para a gente fazer falar uma linguagem só, né? A do inciso 7º, pessoal, se refere à questão de realizar no primeiro semestre do ano da eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos no primeiro semestre. Essa conduta, então, em relação a essa conduta, os gastos liquidados com publicidade institucional realizada até 15 de agosto de 2020 não poderão exceder a média dos gastos dos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos que antecedem ao pleito, exceto em caso de grave e urgente necessidade pública. Importante considerar essa disposição, tá? No segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta, destinadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus e à orientação da população quanto aos serviços públicos e outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta lesiva nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64, no que se refere à apuração da ação de investigação judicial eleitoral. O parágrafo 4º desse artigo 1º previa o seguinte, que no caso das condições sanitárias em um determinado município não permitissem a realização de eleições, o plenário do TSE, seja de ofício ou por provocação do presidente regional eleitoral, respectivo, e após oitiva da autoridade sanitária nacional, poderia designar novas datas tendo como limite de 27 de dezembro. Só que esse parágrafo 4º ele foi suprimido em um dos destaques que foram promovidos, né? E leva-se em consideração o que está previsto no parágrafo 5º, que essa decisão ela ficará a cargo, inclusive dos municípios, inclusive dos estados, que observarem ali não tem condições de ter eleição mesmo no dia 15 de novembro, que isso fica sob responsabilidade do Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Então, o parágrafo 4º ele foi suprimido e foi aglutinado ali que no parágrafo 5º, tanto para municípios quanto para estados, essa decisão seja do Congresso Nacional por meio de decreto. Tá certo, pessoal? Compreendido? Vamos avançar, tá? O Tribunal Superior Eleitoral vai promover a adequação das resoluções que disciplinam o processo eleitoral de 2020 em conformidade com a emenda constitucional, essa é a responsabilidade do TSE. Muito bem, pessoal, olha só, o parágrafo 6º previa que o Tribunal Superior Eleitoral
promoveria a adequação das resoluções que disciplinam o processo eleitoral de 2020 em conformidade com o disposto nessa emenda constitucional. Por incrível que pareça, foi feito um destaque para suprimir esse inciso primeiro e o destaque foi aceito. Não faz muito sentido, porque é o Tribunal Superior Eleitoral, com base na emenda, que vai estabelecer os prazos ali que são importantes para o processo eleitoral. Mas foi suprimido esse inciso primeiro, tá bom? Dessa emenda constitucional. Mas nós sabemos que na prática a adequação do calendário eleitoral é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. O inciso segundo também tinha sido submetido a um destaque, mas depois ele foi retirado, tá? Onde fica autorizado então a promover os ajustes nas normas referentes aos prazos para fiscalização, acompanhamento dos programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas, para os processos de votação, apuração e totalização, bem como de todas as fases do processo de votação, apuração das eleições e processamento eletrônico da totalização dos resultados para adequá-los ao novo calendário eleitoral, tá? Além disso, a linha B, a recepção dos votos, justificativas, auditoria, fiscalização no dia da eleição, inclusive no tocante ao horário de funcionamento das sessões eleitorais e a distribuição dos eleitores no período, de forma a propiciar a melhor segurança sanitária possível de todos os participantes do processo eleitoral. Então, esse parágrafo 6º, inciso 2º, tinha sido submetido a destaque, mas depois voltaram atrás, permanece. Então, esse inciso 2º, o que foi suprimido foi o inciso 1º, mas que na prática a gente sabe que é diferente, né? Vamos lá. Aqui também teremos uma flexibilização do artigo 16 da Constituição, que se trata do princípio da anualidade eleitoral, por conta desse cenário pandêmico que estamos vivendo. É o que diz o artigo 5 dessa PEC, né? Não se aplica o artigo 16 da Constituição Federal às disposições desta emenda constitucional. E esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Com base em tudo isso, eu fiz um resuminho. Olha só como que ficou. Então, pessoal, nós temos aqui um resumo desses prazos mais importantes em relação à aprovação da PEC, né? Eu acho interessante vocês printarem aí. Também podem ir no meu Instagram, @professorbrunoeleitoral, e lá eu coloquei a fotinha, fica mais fácil, tá? Então, aqui está bem colocado, bem disposto essas principais datas, tá bom? Feito isso, pessoal, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, curtissem esse vídeo, tá? E até mais vídeos com mais informações para vocês. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professorbrunoeleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais.